Querido Pai no céu, te aproximamos perante o teu trono muito gratos por esta oportunidade, como teus irmãos, como teus filhos e filhas, irmãos de Jesus Cristo, aqui a seguir e a aprender o caminho. Pedimos, Pai, que nos abençoes este estudo, que estejas presente e que tudo corra bem, que ajudes a tecnologia aqui para todos nós aprendermos melhor acerca do teu livro do Apocalipse, e por isso pedimos esta benção e que o teu Espírito esteja presente, e por isso pedimos, como sempre, isto, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pronto, irmãos, como está planejado, vamos começar então com o estudo do livro do Apocalipse. E eu então preparei assim uma apresentaçãozinha acerca do livro do Apocalipse que nos ajudará a seguir o livro e fazer ver alguns pontos na nossa Bíblia. Por isso, vamos não só ler do livro do Apocalipse, mas vamos ver várias partes do livro. E então vamos começar com este estudo. Em primeiro lugar, vejamos então o objetivo, a meta. A meta não é só deste estudo, mas a meta, o objetivo da Bíblia nos dar profecias, nos dar indicações do que vai acontecer no futuro. Ora, um objetivo é para nós entendermos melhor os dias em que vivemos, para discernir os dias em que vivemos, porque vivemos em dias difíceis, há muitas dificuldades e precisamos ter um melhor entendimento destes dias que estão aqui à volta. E por isso esse é o propósito destes estudos de profecia, é com estas intenções. Vejam, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56. E lemos: E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra do sul, dizes: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo em que vivemos. Deixa eu cá ver aqui, vou parar isto, deixa cá ver aqui. Pronto. Ok, como estamos aqui a ver em Lucas, que o povo não conseguia discernir o tempo. E nós temos que saber, entender o que está a acontecer à nossa volta, para vermos que estamos num tempo muito difícil. E por isso, precisamos de discernir o que está a passar. Vejamos outro objetivo, continuando com isto, é porque vemos aqui que quando Cristo disse isso a eles não entendiam que estavam a falar com o próprio Filho de Deus. E por isso não entenderam o significado, a importância do que Jesus Cristo estava a dizer. Mas nós temos que aprender esta importância do tempo onde vivemos. Porque o tempo onde vivemos, como vocês sabem, em Mateus 24:14, neste tempo, o Evangelho do Reino está a ser pregado. Queridos irmãos, este Evangelho do Reino não foi pregado praticamente desde a vinda de Cristo até cerca de 70 ou 60 ou 80 anos atrás. Só começou a ser pregado mais recentemente. E por isso estamos agora numa era do tempo do fim, que nunca foi pregado.
E precisamos de entender esta era em que vivemos. Um outro objetivo, quando estudamos assuntos proféticos, é para nós termos um entendimento bíblico bem equilibrado. Vamos, daqui mais adiante, vamos falar um bocadinho mais acerca disso, mas é muito importante termos um entendimento bem equilibrado das profecias bíblicas. Por exemplo, vejam em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até versículo 5, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isto é uma doutrina bem equilibrada, uma doutrina sã. Não é assim ideias esquisitas assim para um lado e para o outro. Não, é uma ideia bem equilibrada, é um ensino bem equilibrado. Mas o que se passa hoje em dia é que as pessoas têm comichão nos ouvidos. Querem ouvir estas coisas interessantes e uma coisa assim que não foi dita antes e querem ouvir estas coisas interessantes. E por isso amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme as suas paixões. Vão ter estes doutores que estão a dizer as coisas que eles querem ouvir. E assim se vão desviar os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, a histórias, a ideias, a coisas que não estão diretamente instruídas na Bíblia. E por isso, Paulo aqui está a dizer a Timóteo, ou este jovem ministro que ele tinha a treinar e que tinha posto numa posição de responsabilidade, diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isto é, tu faz a obra, ensina tudo com cuidado, com a doutrina sã. E por isso, estando a falar assim dos objetivos de estudarmos a profecia, é como disse, em primeiro lugar, é para termos o melhor entendimento dos dias em que vivemos. E em segundo lugar, é para nos encorajar a ter um estudo bem equilibrado da Bíblia. Geralmente, quando pessoas se começam a meter em assuntos proféticos, começam a seguir com as suas ideiazinhas que estão a desviar. Porquê? Porque têm, como diz, comichão nos ouvidos. Querem ouvir estas histórias que são interessantes. Enquanto que o ponto importante, irmãos, é o carinho, é o amor, é o cuidado que temos uns para com os outros como filhos e filhas de Deus. Estamos a aprender a seguir o caminho, a seguir o caráter de Jesus Cristo. Um terceiro objetivo, quando estudamos a profecia, é para nos motivar a ter uma vida, uma conduta madura, isto é, equilibrada, santa e piedosa, isto é, segundo Deus, para vivermos como Deus quer que nós vivemos. Vejam, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, todo o capítulo tem várias instruções acerca da mulher cristã, da vida cristã. Perdão, 2 Pedro, capítulo 3. Está a falar acerca da vida do Senhor, do seu significado, e aí dá vários pontos muito importantes acerca da vinda do Senhor. Ora, no versículo 10 e 11, vemos assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. O que Pedro está aqui a dizer é que, sim, o dia do Senhor, da sua promessa, não retarda. Ele está a dizer que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Mas temos que nos arrepender, temos que mudar a nossa vida. Porque senão vemos que este dia virá como um ladrão. Como é que um ladrão vem? Uma coisa que um ladrão vem é repentinamente. É repentinamente. Vejam, irmãos, como é que esta crise, esta doença veio a nós? Veio repentinamente. Mudou a nossa vida toda à volta do mundo de um dia para o outro. Num mês ou dois, o mundo está completamente diferente. Foi repentino. E aqui o que estamos a ver é que estes dias vão aparecer como um ladrão. Isto é, quando a pessoa não espera, repentinamente. E por isso, precisamos de ter cuidado com isto e mudar a nossa maneira de viver. Temos de estar a vigiar. Não é só ler as notícias do que está a acontecer, porque sim, é além de vigiar as notícias, mas temos que vigiar a nossa vida espiritual. Temos que ver como é que nos estamos a conduzir. Temos que ver as condições mundiais, isto é, discernir o que está a acontecer à nossa volta, e ver a obra de Deus. Porque a obra de Deus está a ser feita. O Evangelho está a ser pregado. Mas, por outro lado, também vemos dificuldades na obra de Deus. Porquê? Porque existe um Satanás que quer destruir a obra de Deus, quer causar divisões na igreja. E por isso temos de estar cuidado. Cuidado com o que dizemos, com o que fazemos, para não estarmos a criar divisões na igreja. Estes 3 golos, estes 3 objetivos são muito importantes para nós termos uma perspectiva bem equilibrada do estudo da profecia. Por isso, o estudo da profecia é para termos um melhor entendimento dos dias em que vivemos, para termos um entendimento equilibrado das profecias bíblicas e para mudar a nossa maneira de viver. Porquê? Meus irmãos, como diz Paulo quando escreveu aos Tessalonicenses, mas, irmãos, há certos tempos e das estações não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabem, muito bem, que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Isto é, repentinamente, sem estarmos à espera. E por isso é importante vigiarmos estes pontos, vigiarmos a nós próprios, vigiarmos isso. Porquê? Porque a profecia não é para eu ter maior conhecimento. Como dera que esta profecia não acontecesse. Porque isso queria dizer que todo mundo se teria arrependido. Mas infelizmente o mundo não se arrepende. E isto vai acontecer. Por isso, o propósito da profecia é para nós nos arrependermos, para entendermos o que está a acontecer, ter um entendimento equilibrado e mudar a nossa vida para ser mais como a vida de Cristo. Agora vamos então, estamos a falar do livro do Apocalipse, vamos então entender o que quer dizer a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação de coisas futuras. A palavra Apocalipse está na Bíblia e significa, vendo essa palavra na concordância de Strong's, diz que quer dizer abrir uma coisa em plena vista, quer dizer abrir como fazer nu, ver tudo. É uma divulgação da verdade, é uma instrução. É a divulgação da verdade e instrução de coisas antes desconhecidas. Uma divulgação da verdade, uma instrução de eventos pelos quais coisas, estados ou pessoas até aqui
não estavam na nossa visão, estavam fora de vistas, mas agora são tornados visíveis para todos, quer dizer, são revelados. E em terceiro lugar, essa palavra também tem um significado de manifestação ou aparência. Ora, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, vocês podem abrir a vossa Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, vemos que escreve a revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação em grego é Apocalipse. Quer dizer, é a revelação. Por isso, talvez, traduzindo para português, pondo o nome do livro em português, o nome deste livro seria a revelação de Jesus Cristo. Sim, corretamente. O nome deste livro deveria ser a revelação de Jesus Cristo, a qual o Pai, Deus, lhe deu para mostrar aos seus servos, a nós, as coisas que brevemente vão acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, o assunto deste livro é a revelação de Jesus Cristo. Este é o assunto, é o tema deste livro. É a revelação da verdade acerca de Jesus Cristo. É a revelação de acontecimentos futuros. É a revelação da segunda vinda, quando ele será revelado. Está-nos a dizer quando é que ele vem. É a revelação. É a revelação que vem de Cristo que o Pai lhe deu. E o apóstolo João foi o autor humano, aquele que escreveu. Mas é a revelação de Jesus Cristo. E por isso, o livro de Apocalipse adiciona detalhes de grande importância, adiciona detalhes críticos às profecias de Daniel até à vinda do Messias. Sim, porque Deus deu a Daniel certas profecias. Por exemplo, Daniel 2, Daniel 7, que mais adiante, quando chegarmos a esse ponto no livro do Apocalipse, vamos então rever ou estudar um bocadinho dessas profecias. Porque o livro do Apocalipse, digamos assim, está a construir em cima dessas revelações proféticas que foram dadas a Daniel e está a construir em cima disso. E por isso está a adicionar detalhes críticos acerca da vinda de Cristo e até à vinda de Cristo. E por isso é importante nós entendermos a sequência dos reinos gentios. Porque a profecia de Daniel basicamente acontece quando o reino israelita deixou de existir. Sim, o reino do norte deixou de existir cerca de 130 anos antes do reino do sul, e o reino do sul foi quando Daniel foi para a Babilônia e quando o livro de Daniel e as profecias foram descritas. Mas o que estou aqui a dizer é o seguinte, que a partir desse momento o reino de Israel deixou de existir. Sim, houve a nação de Israel durante o período de Jesus Cristo, mas essa nação não era uma nação, digamos assim, independente, estava debaixo do domínio romano. E por isso, as profecias de Daniel são acerca deste reino de gentios que começou a existir depois de Israel como um reino, governo
independente deixou de existir. Por isso é importante entendermos a sequência dos reinos que afetam Israel. Porquê? Porque Daniel, aliás, as profecias, basicamente estão à volta dos países que vão afetar mais a nação de Israel quando está durante o seu período de dispersão. Sim, porque há outros países que tiveram grandes influências mundiais. Por exemplo, a China. Mas, basicamente, a China quase não é mencionada, não só até praticamente ao tempo do fim. E por isso vemos que é acerca dos reinos que seguem esta sequência que têm afetado a nação, os israelitas, digamos assim. Ora, por isso é importante entender quem é Israel. Porque Israel não é só os judeus, é mais do que os judeus. É importante entender quem são os 10 dedos de pé da imagem de Daniel 2. Pois esses 10 dedos dos pés da imagem de Daniel 2 vão ser destruídos por aquela pedra que é o reino de Deus, que é Jesus Cristo a vir para a terra. E por isso temos que saber, porque esses são explicados, ou esse ensinamento é adicionado no livro do Apocalipse. É o que eu estou a dizer aqui. Ora, quando eu estou a dizer aqui que... Quando eu estou a dizer aqui, por exemplo, vejamos... Quando eu estou a dizer aqui que vou... o livro de Apocalipse está a dar detalhes críticos às profecias de Daniel até a vinda do Messias, e isso é que é importante, por isso, entender o que é estes 10 dedos da imagem de Daniel 2. É importante entender isto. Por isso, irmãos, é importante termos uma gravura disto na nossa mente, para vermos o todo o entendimento profético. O que se passa é que muitas pessoas começam a tirar, por exemplo, Apocalipse 13 ou Apocalipse 17 e começam a ter a sua interpretação privativa ou individual sem tomar em consideração o que Daniel diz. Aí, imediatamente, estão a cometer um erro. Porque nenhuma profecia, como vamos ver daqui a pouco, é sujeita à sua privada ou particular interpretação. Principalmente na profecia. O livro de Apocalipse, por isso, é importante, pois dá uma macrovisão destes acontecimentos, completando Daniel. Ora, é importante, por isso é que Jesus Cristo disse em Apocalipse 1, versículo 1, para os servos. Não está a dizer-nos os detalhes de como certas coisas vão acontecer. Porque se estivesse a dar os detalhes de certas coisas que vinham a acontecer, nos teria dito, olha, vai haver o Covid, e do Covid depois vai acontecer isto, e isto vai acontecer aquilo. Não está a dar os detalhes, mas está a dar-nos os pontos chaves, importantes, que nos dá estes entendimentos das coisas importantes da maneira que está a seguir, suficiente para nós nos mantermos bem equilibrados no caminho. E outro ponto, precisamos de entender, quando estudamos o livro do Apocalipse, é o que vemos na conclusão, e a Bíblia constantemente está a dizer que Deus promete salvar a humanidade, apesar da humanidade ser tão pecadora e estar a destruir-se a si própria. Deus vai salvar a humanidade por causa dos eleitos. Isto é, para nós, porque nós vamos reinar e governar. E vamos ser o governo sem pecado, o governo sem corrupção, para governar este mundo, no mundo da amanhã. E isso é muito importante, por isso, para termos este pano de contexto, pano de fundo, esta macrovisão do que se está a passar aqui.
Ora, vejamos como Cristo revelou. Ora, vemos aqui a revelação de Jesus Cristo. Sim, a revelação de Jesus Cristo. Que Deus, o Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos, a nós, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu estou aqui a usar uma versão da Almeida, talvez diferente, porque há certas versões da Almeida que não têm a palavra intermédio, que está no grego. Então vamos continuar. Vou tomar nota aqui de duas palavras importantes, que às vezes não tenhamos tomado nota. Porque diz, as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo. Não diz qual foi o anjo, mas através desse anjo notificou a João. Sim, podemos especular quem tenha sido esse anjo, mas não vale a pena estar a especular. Não é o meu desejo estar... Eu vou evitar especulação tanto quanto possível. Breve. Na concordância de Strong's é a palavra 5034. A palavra grega que é tachos, que quer dizer rapidamente, com velocidade. E por isso foi traduzido breve. Mas vejam, por exemplo, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isto é, rapidamente, com velocidade. Como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Queridos irmãos, isto é tão visível a nós hoje em dia, quando vemos o que aconteceu conosco por causa do Covid. Porque previamente isto não entendíamos como é que pode ser assim tão rapidamente. Irmãos, o mundo mudou numa questão de um mês. De 30 dias mudou completamente. E agora, alguns meses depois, estamos agora a ver que vai demorar anos para o mundo voltar aonde estava. Se tudo continuar da mesma maneira. Vai demorar anos. Talvez 3 a 5 ou mais anos para voltar às mesmas condições em que estávamos. Isto é rapidamente. É com velocidade. Estas coisas que rapidamente, com velocidade, vão acontecer. Ora, então isto talvez nos dê um entendimento mais amplo do livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse não está a dizer que coisas que vão acontecer, quando foi escrito, digamos assim, por João, há quase 2000 anos atrás, 1900 anos atrás, não estava a dizer que iam acontecer amanhã, há 1400 anos atrás, no dia da manhã, mas que aqui iam acontecer rapidamente quando começassem a acontecer. E esse é um ponto interessante do significado da palavra grega. Que agora, nestas condições do mundo, estamos a ver, então isso faz senso. Não entendíamos isso, talvez, no passado. E vejam aqui intermédio. Intermédio é da palavra grega 4591, semaino, quer dizer, dar sinal. Os sinais, símbolos e palavras. Quer dizer, dar sinal pelo que diz e por símbolos. E, queridos irmãos, o livro do Apocalipse está cheio de visões e simbolismo. Símbolos. Para nos dar a entender certas coisas que vão acontecer, mas para outras pessoas que estão a distorcer os símbolos de maneiras que eles querem, porque têm comichão nos ouvidos, não vão entender. Não vão entender. Precisamos ter cuidado por isso. Porque está aqui, enviou por meio de símbolos e de palavras do seu anjo e assim notificou ao servo João. E é o que vemos no livro do Apocalipse. Por exemplo, mesmo nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, no versículo 19,
Diz assim, escreve as coisas que tens visto. Como é que as viu? Por símbolos, por visões, por imagens. Digamos assim, por desenhos gráficos que demonstram uma visão do futuro. Por isso, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Por isso, estamos a ver aqui que é, então, como Cristo o revelou. Vamos agora, então, abordar ainda, estamos a falar agora acerca do que Cristo revelou. Vamos, então, estudar brevemente o que chamam regras de interpretação, ou digamos assim, hermenêutica. Isto é, princípios de hermenêutica. Eu estou a usar palavras portuguesas em vez de palavras estrangeiras, porque as pessoas às vezes não entendem. Se eu estiver a dizer, olha, vocês têm que seguir a hermenêutica, vocês não vão entender o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que precisamos de seguir as regras corretas e próprias de interpretação, de entendermos a Bíblia. Regras próprias. Ora, primeiro, vamos ver aqui algumas escrituras. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, lemos: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. E por isso é importante, quando estamos a fazer um estudo, de termos o contexto de toda a palavra, de toda a Bíblia. Não é só tirar uma palavra aqui e dizer, olha, por isso. Não, tem que estar dentro do maior contexto de toda a Bíblia, de toda a situação em que as pessoas viviam e isso. Isso é, por exemplo, uma das regras de interpretação. Não estou a dar todas as regras de interpretação, mas estou a mencionar algumas importantes. Por isso, a Bíblia deve ser lida, estudada, vista, interpretada como um todo. Porque a Bíblia é perfeita do início até o fim. Tem uma história perfeita, uma continuidade de Gênesis até Apocalipse. Da salvação, do plano de salvação de Deus, do plano que Deus tem para a humanidade. A Bíblia também se interpreta a si própria. Não preciso de estar a dizer, olha, isto por isso quer dizer aquilo. Temos de ter cuidado. A Bíblia se interpreta a si própria. O propósito de Deus tem sido o mesmo desde o início. Deus nunca mudou. Nunca fez o homem, depois, veio o diabo, olha, estragou-me o plano. Agora o que é que eu vou fazer para reparar isto? Não. Porque se fosse assim, então estamos a dizer que o diabo é mais forte que Deus. Está claro que não é. Por isso está tudo bem planejado e tudo a andar como Deus quer. Então porquê que há estes problemas todos no mundo? Porquê? Porque Deus está a permitir, porque ao fim de contas isto tudo vai nos fazer melhores pessoas. Infelizmente, a única maneira de aprendermos é batermos a cabeça na parede várias vezes e depois dizer, olha, não posso ir nesta direção porque está ali a parede. Porque nós, os seres humanos, somos muito, muito duros. Não nos moldamos facilmente. Não somos facilmente guiados. Somos, assim, pessoas que têm esta cerviz dura, que gostam de fazer. E por isso, Deus nos está a deixar isso. Mas porquê? Porque Deus quer que nós sejamos filhos e filhas dele, que saibamos fazer decisões por nós próprios e que tenhamos aprendido a fazer decisões sábias. E por isso, a doutrina, como está aqui, é estabelecida sobre o ensino claro e consistente em toda a Bíblia. E não em algumas passagens de Escritura. Olha, por isso tem que esta Escritura aqui, esta passagem, e por causa desta passagem, isto quer dizer que...
Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Ou isto quer dizer que mudou o sábado para o domingo. Não. Então por que diz o sábado é o dia do Senhor? Por que Jesus Cristo disse o sábado é para o homem? As pessoas então usam assim uma palavrazinha, assim aqui de um versículo, para mudar o significado todo. Não, não é assim. Por isso lemos também em Timóteo capítulo 2, versículo 14 a 15. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Queridos irmãos, quantas vezes eu vejo pessoas a terem contendas de palavras, argumentos, questões acerca desta palavra, e por causa desta palavra quer dizer isto, por isso quer dizer que isto assim, aquilo, contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Interessante esta palavra maneja, que é na concordância de Strong's, que é a palavra 3718, que é ortotomio, que quer dizer cortar direito. Cortar direito. Em inglês, na Bíblia de New King James, traduz essa palavra como divide correctly, o que quer dizer dividir corretamente. Em português, usa maneja bem. Sem manejar bem, está correto. Não estou a dizer que esteja incorreto. Mas aqui estamos a ver que quando manejamos bem a Bíblia diz, estuda um bocadinho aqui, um bocadinho lá, um bocadinho aqui, e põe isto tudo muito direitinho, da maneira correta, para ter o entendimento correto. Mas depois também diz, as certas pessoas do mundo tiram um bocadinho aqui, tiram um bocadinho lá, outro bocadinho ali, porque estão a cortar incorretamente e depois não entendem. Não entendem. Não entendem o que a Bíblia diz. Isso foi o que Jesus Cristo disse em parábolas também. Por isso, o ponto aqui é o seguinte, nenhum livro, quer dizer, você pode ter um livro muito bom, de um estudioso, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ser um bom livro. Ou parte da Bíblia, seja um livro da Bíblia, ou seja parte da Bíblia, alega dar uma apresentação sistemática e completa de doutrina ou teologia. Doutrinas são compreendidas através de todas as secções relevantes sobre o assunto ou doutrina em estudo. Quer dizer, não posso tirar um bocadinho aqui desta palavra grega, não posso tirar esta coisinha aqui e dizer, olha, vou começar uma doutrina nova. Por exemplo, há uma secção na Bíblia que diz, Paulo disse, olha, vocês beijam uns aos outros com um beijo, não me lembro bem agora a palavra, com um beijo sagrado, assim, o ósculo sagrado. Então fazem uma doutrina dessa palavra, a dizer, olha, uma doutrina que temos que, obrigado a dar um beijo quando vemos pessoas e coisas assim. Queridos irmãos, essa é tirar uma palavra ou uma frase que aparece aqui ou lá, e estão a fazer a doutrina de uma coisa que temos que ver o contexto todo. Sim, temos que amar um ao outro. Se somos muito bons amigos e sabemos uma pessoa, não há nada errado dar um beijo. Mas isso não é uma doutrina. Não é uma doutrina. Isso é uma prática de amor, sim, que posso fazer com pessoas que eu conheço. Gosto muito de dar abraços e beijos. Infelizmente agora, nesta condição, torna-se mais difícil. Mas o ponto que estou a explicar aqui é preciso pôr tudo junto para entendermos o que está aqui
aqui descrito. Temos que, estas regras de interpretação, é isto, pondo tudo junto, não é só tirando um bocadinho aqui ou um bocadinho lá. Vemos aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, eu não posso tirar uma parte da Bíblia, um versículo, ou uma palavra, e então, usando essa palavra, ter a minha própria interpretação, a minha particular interpretação, a minha grande ideia, e então, daí dizer, olha, por causa disso, então, temos aqui uma doutrina nova. Ou temos aqui um caso de profecia. Nada, não ensino, nenhuma coisa que é professada, que é ensinada na Bíblia, é assim, tirada só de um ponto. Temos que estar tudo dentro do contexto bíblico. Por isso, sempre que possível, é preferível o entendimento simples e direto do texto. Sim, por exemplo, o entendimento simples e direto do texto diz: o 7º dia da semana é dia de descanso, é dia santo. Isso é o entendimento simples e direto. Não há dúvidas. Por isso deve-se dar prioridade a esse entendimento, também ao entendimento fornecido por Cristo pela Igreja Apostólica, quer dizer, por exemplo, a Igreja Apostólica vemos nos dias de Paulo, e aí começamos a entender acerca dos gentios, que não é só os israelitas, mas não é só os judeus, mas os gentios, está aberto a todos, e assim temos que entender a audiência do contexto no seu dia. O que quer dizer a audiência do seu texto? Por exemplo, o livro, por exemplo, aos Gálatas. Temos que entender a maneira que eles viviam, a situação em que eles viviam. E por isso, debaixo dessa situação, certas coisas foram ditas. Por exemplo, se nós estivermos a escrever um livro, escrito agora no ano 2020, e dizemos, olha, nesta crise corrente é preciso manterem-se a uma distância. Ora, se uma pessoa for ler isto daqui a 1000 anos daqui, não sabendo o contexto da situação que é a crise corrente do Covid, não entendiam o que é que estávamos a dizer. Por só tirando essa frase do texto, temos que entender a audiência, a audiência original, a situação política, histórica do que estava a acontecer naquela região geográfica, para entendermos o contexto, porque às vezes foi escrito pelos apóstolos acerca de uma situação que estava a existir e temos que entender debaixo deste contexto. Por isso, há regras de exegese. A regra de exegese são regras de tirar, extrair do contexto o seu significado completo. Como, por exemplo, eu há pouco estive a explicar, por exemplo, palavras na Apocalipse capítulo 1, versículo 1, por exemplo, disse breve, então aí estive a extrair um entendimento talvez um bocadinho mais completo, que não tínhamos tido previamente. É um exemplo. Por isso, essas regras é de tirar o que está lá e abrir isso para entender mais o que está na Escritura. Isto é, para explicar o significado do texto como o seu escritor original pretendia e a sua audiência, isto é, aquelas pessoas que ele estava a escrever isso,
entendiam por causa da situação que existia naquele dia, a situação política ou geográfica, ou que fosse assim. E por isso, entendendo o que acontecia durante esse período, então começamos a entender melhor o que é que o escritor, o autor, estava a querer dizer. Isso são regras de extrair do livro ou do estudo o que está a dizer. São regras de exegese. Mas há outras regras que praticamente nem são mencionadas, mas que existem, e que geralmente as pessoas usam e chamam exegeses, mas não é, mas é eisegese. Ora, isto, o que eu estou a mencionar aqui é que estas regras de exegese são as corretas regras, mas as regras de, deixa cá marcar isto aqui, por exemplo, mas estas regras de eisegese, que é de inserir no texto o significado que eu quero que diga, porque para defender a minha doutrina ou a minha ideia, é inserir o meu significado privativo, particular, a uma palavra ou um versículo. É o que vamos ler. Nenhuma secção da Bíblia é sujeita a interpretação particular. Mas isso é o que as pessoas fazem. Estão a inserir o seu significado em certas palavras, usando uma palavrinha aqui, outra palavrinha, e começam a inserir um significado aí. Ora, isso não deve ser usado. Devemos de evitar isso. A exegese, no seu significado aqui, lendo o que diz aqui, é inserir o seu próprio, o significado que você quer, o seu significado privativo, a uma palavra ou a um versículo. Ora, essa abordagem não é praticada no desenvolvimento das doutrinas da Igreja de Deus Unida, porque é uma prática incorreta. Muitas pessoas chamam isto eisegese, chamam isso exegeses, mas não é. Isso é uma regra de interpretação incorreta. Isto é uma regra de interpretação incorreta. Agora vamos ver isto de outra maneira. Eu gosto de explicar isto desta maneira, com esta gravura que demonstra graus de autoridade. Em primeiro lugar, a máxima autoridade são afirmações diretas da Bíblia. O que é que quer dizer com isso? O 7º dia da semana é o sábado. Uma afirmação direta. A Bíblia diz a primeira ressurreição. Uma afirmação direta. 100% de autoridade. Há também implicações diretas. Por exemplo, lemos no Apocalipse 20. Vejam comigo, se faz favor, no Apocalipse 20. Dá simplesmente um exemplo aqui, no Apocalipse 20. E aqui, ao fim do versículo 4, está a dizer, e estes viveram com Cristo durante 1000 anos, e depois, ao fim do versículo 5, diz, esta é a primeira ressurreição. Mas o resto dos mortos não viveram até ao fim dos 1000 anos. Quer dizer, depois dos 1000 anos houve outra ressurreição. Quer dizer, que a outra ressurreição, depois da primeira, é a segunda. É a outra. Nós, na Igreja de Deus, usamos
a frase primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é esta ao início do milénio, que está claramente delineada aqui como uma afirmação direta na Bíblia. A outra ressurreição depois do milénio, a Bíblia não usa o termo segunda ressurreição, mas vemos claramente que é uma implicação direta que vai haver outra ressurreição depois da primeira. Simplesmente por falar a primeira quer dizer que há uma segunda. E por isso nós usamos o termo a segunda. Nesse caso é uma implicação direta da Bíblia. É direta. Não é assim uma coisa fabricada, assim estranha. Ora, essas duas bases desta pirâmide é de onde as doutrinas, as crenças fundamentais da Igreja de Deus Unida são baseadas. As outras acima disto, não. Porque conforme vamos mais para cima, o grau de autoridade diminui até ser zero. Por exemplo, estas duas aqui, implicações prováveis. Olha isto, provavelmente pode ser isso. Ora, às vezes eu posso dizer num sermão, isto provavelmente é isto. Mas preciso de citar que é provavelmente. Preciso dizer que é provavelmente. Ou, está aqui outro, conclusões indutivas da Bíblia. Olha, por causa disto, e por causa disto, e isto, então estou a raciocinar isto, e por causa disto o meu raciocínio humano conclui que isto quer dizer isto na Bíblia. Quer dizer, estou a induzir, estou a inserir na Bíblia um significado. Isto é raciocínio humano. Quando estou a inserir o meu raciocínio humano, é perigo. Porque estou bem distanciado deste grau de autoridade. E depois há outras que ainda têm menos. Estas duas aqui em cima nem são da Bíblia. Que é conclusões inferidas da revelação geral. Ora, não quer dizer que a revelação geral, por exemplo, o que é a revelação geral? Nós sabemos que Deus existe por causa das coisas que foram criadas. Isso é uma revelação geral. As coisas criadas nos revelam que Deus existe. Por isso, se há conclusões que caem debaixo ou dentro desta pirâmide, está bem. Mas se eu estou a ter uma conclusão fora aqui, fora da pirâmide, vou cair fora. Por isso é preciso ter cuidado. Quando estou a fazer conclusões que estou a inferir, estou a deduzir da revelação da natureza ou coisa assim geral, é preciso ter cuidado, porque ver que se encaixe com os outros todos. É preciso sempre conferir isso. E o pior deles é a especulação. Quantas vezes nós estamos a especular uma coisa e precisamos ter cuidado com isso. Ora, estas duas de baixo é tirar da Bíblia o que diz. Exegese. Mas estas duas aqui de cima é inserir na Bíblia o que eu acho que ela diz. É preciso ter cuidado. Porque são o meu pensamento, é provável, eu estou a induzir, é provável, eu estou a induzir, é as minhas ideias. E por isso é preciso ter muito cuidado com o raciocínio humano. Aí está o grande problema, irmãos. Quantas pessoas nós vimos na Igreja de Deus no passado, que eram pessoas muito espertas, muito inteligentes, extremamente capazes de estudar coisas e compreender e ser muito sábios. E essa sabedoria fez com que eles raciocinassem e pensassem coisas e depois começaram-se a desviar das coisas diretas da Bíblia. E quando se começaram a desviar das coisas diretas da Bíblia, esse raciocínio humano, à parte das instruções diretas da Bíblia, os levou errado.
E são pessoas muito inteligentes, e por causa dessa muito boa inteligência, e porque tinham sido pessoas fiéis no passado, mas começaram a pensar nestas coisas muito inteligentes, muitas pessoas seguiram esses. Infelizmente, é verdade. E por isso precisamos ter muito cuidado com isto. E por isso precisamos de entender que Deus é que nos abre o conhecimento conforme Ele queira e conforme Ele abre as nossas portas do conhecimento para abrir a nossa mente através do poder do seu Espírito para entendermos as coisas. Queridos irmãos, é onde eu vou parar hoje. Eu dei-vos a vós simplesmente uns pontos básicos de introdução ao livro do Apocalipse. Vou continuar com esta introdução na próxima semana, Deus quiser, e depois começar a ler o versículo 2, porque só cobrimos o versículo 1 até agora. Vou então concluir com uma oração final e depois vou abrir a perguntas que alguns de vocês tenham. Querido Pai no céu, queremos te agradecer muito por este estudo bíblico. Pedimos, Pai, que tenhas abençoado os ouvintes e que todas as pessoas não só ouçam, mas que guardem os princípios que estamos a aprender. E pedimos, Pai, que lhes dês a bênção e proteção e a saúde nestes dias difíceis. E como sempre pedimos isto, Pai, em nome do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.